Integração News. Seja bem-vindo a mais um informativo aqui da Integração News e a partir de agora você confere todas as informações sobre a edição de 2023 do Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos, que vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, no CT Paralímpico em São Paulo. Evento chancelado pela CBDV, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. E para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio do programa SoundForge, entre em contato com o orientador Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 32 99147 6380. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Aproveite também para deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Compartilhe este link com seus amigos e você que ainda não for inscrito aqui no canal da Integração News, se inscreva e não perca nenhum boletim do Paradesporto que trazemos até você diariamente aqui no nosso canal do YouTube. Vamos trazer então para você a partir de agora todas as informações da edição de 2023 do Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos. Vamos trazer as informações sobre as equipes participantes, a lista dos atletas que vão estar em quadra defendendo as suas entidades, histórico de campeões, enfim, tudo sobre mais uma edição do Campeonato Brasileiro da modalidade, que já tem história, hein? E a gente traz então para você as informações a partir de agora. A partir da próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, até o próximo domingo, dia 17, será realizado a edição de 2023 do Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos. A competição será disputada no CT Paralímpico em São Paulo. O evento, que é organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, vai contar com a presença de 12 equipes participantes. A grande final da competição, que será realizada no domingo, dia 17, a partir das 10 horas da manhã, vai contar com transmissão ao vivo do canal Sport TV. Inclusive, esta será a quinta vez que o canal de TV por assinatura faz a cobertura ao vivo do evento. Vale destacar que o Sport TV já transmitiu as finais de 2018, 2019, 2021 e também a edição de 2022. Os duelos de quartas de finais, que serão realizados na sexta-feira, dia 15, e as semifinais, que serão realizadas no sábado, dia 16, vão contar com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Vale lembrar que a CBDV passou a administrar o futebol de cegos aqui no Brasil em 2011. E as equipes que possuem mais títulos do Campeonato Brasileiro da Série A, desde que a CBDV passou a gerenciar a modalidade aqui no Brasil, são o ICB, Instituto de Cegos da Bahia, que tem 7 conquistas, além da equipe da HFUC do Rio Grande do Sul, que também já tem algumas conquistas da Série A de futebol de cegos. Vale destacar também que a APACE, a Associação Paraibana de Cegos, é a atual campeã da competição, título que foi conquistado pelos paraibanos em 2022. Ao longo da história, a primeira edição do Campeonato de Futebol de Cegos em caráter nacional foi realizada em 1986. Trazendo para você o histórico de campeões desde 2011, quando a CBDV passou a administrar a modalidade então aqui no Brasil. Em 2011 nós temos o ICB como primeiro campeão, em 2012 o ICB, 2013 o ICB, 2014 o ICB, em 2015 o HFUC do Rio Grande do Sul, 2016 o ICB, 2017 a HFUC, 2018 a HFUC, 2019 a HFUC e 2021 também a equipe da HFUC. E no ano passado nós tivemos em 2022 como campeão a equipe da APACE.
Este, portanto, o histórico de campeões desde 2011. Outras equipes possuem outros títulos, mas estes anteriores à administração da CBDV, Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Trazendo as informações sobre a edição deste ano da competição, os 12 times foram divididos em 3 grupos com 4 equipes, onde todos vão jogar contra todos na fase classificatória dentro de seus respectivos grupos. A fase classificatória será realizada entre a segunda-feira, dia 11, e a quarta-feira, dia 13 de setembro. Na quinta-feira, dia 14, será o dia de folga das equipes que vão disputar, então, o Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos. Após as 3 rodadas, será feita uma classificação geral de todos os participantes, independente da sua colocação na fase de grupos, e os 8 primeiros colocados vão garantir a vaga para as quartas de final, quando será formado o cruzamento olímpico. Primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º, terceiro contra o 6º e o 4º contra o 5º colocado. As equipes que terminarem em 10º, 11º e 12º serão rebaixadas para o Campeonato Brasileiro da Série B de Futebol de Cegos de 2024. Quem terminar em 9º lugar não se classifica para as quartas de final e também não será rebaixado. Fica aí a permanência na elite do futebol de cegos brasileiro. Os grupos do evento são os seguintes para a edição de 2023. O grupo A conta com a Passe, a Uresse, a Acergues e a equipe da ECEMA. O grupo B conta com Maestro, a Celgo, a Padev e INV. Já o grupo C tem a HFUC, a DEF, a AMC e o CFCP. Vamos trazer aqui para você os 6 primeiros jogos do evento, que inicia na segunda-feira. Os jogos do primeiro dia da competição são os seguintes. Nós teremos o duelo de abertura às 9 horas da manhã entre a Passe e o Uresse, os atuais campeões, estreando contra os cariocas da Uresse. Depois, às 10h15 da manhã, também válida pela chave A, tem a Sergues e ECEMA. Às 11h30, pela chave B, nós temos Maestro e a Celgo. Depois, haverá uma pausa e os jogos retornam às 14h30. Ainda válido pela chave B, a Apadev da Paraíba enfrenta o INV de São Paulo. Às 15h45 tem o duelo da chave C entre a HFUC e a DEF. E às 17 horas tem o duelo entre AMC e CFCP, que vão encerrar o primeiro dia do Campeonato Brasileiro da Série A. Este, portanto, os 6 primeiros jogos da competição, tanto na segunda quanto na terça e na quarta-feira, jogos iniciando às 9 horas da manhã. Serão 3 jogos no período da manhã e depois 3 jogos no período da tarde. Vamos trazer agora para você a lista dos atletas que estarão em quadra defendendo as suas instituições e na briga pela disputa do título do Brasileirão de Futebol de Cegos de 2023. Elencos recheados, hein? Iniciamos com a equipe da APACE da Paraíba, a Associação Paraibana de Cegos. Tem como goleiros o Matheus Costa e o Thiago Batista. Os atletas de linha são o Damião, o Jardiel, Lucas Caetano, Jonathan Felipe, Maicon Júnior, o Marquinhos e o Rodrigo. O técnico da equipe é o Júlio César Macena. Os paraibanos foram campeões da edição de 2022 do Campeonato Brasileiro da Série A. A Sergues, do Rio Grande do Sul, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, tem como goleiros o Daniel Fonseca e o Douglas Neves. Os atletas de linha da equipe gaúcha são o Altair, o Ángel Flores, o Carlos Remos, o Cleverson, o David Pereira, o Edson,
o John Hernandes e o Luciano. O técnico da equipe gaúcha é o Christian Welter. Os gaúchos foram quinto colocado na Regional Sul-Sudeste deste ano e acabaram em sexto lugar no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. A ESEMA do Maranhão, Escola de Cegos do Maranhão, tem como goleiros o Daniel Ferreira e o Thiago Gutenberg. Os atletas de linha dos maranhenses são o Aldísio, Antônio Carlos, o Derossi, o Edileuson, o Marcos André, o Paulo Vitor, o Valdemar e o Vinícius Barbosa. O técnico da equipe é o Gustavo Mesquita. Os maranhenses foram medalha de bronze no regional em que disputaram o Regional Nordeste de Futebol de Cegos deste ano e terminaram na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. A Ureste do Rio de Janeiro, Ureste Esporte e Cultura, tem como goleiros o Matheus Viana e o David Vitor. Os atletas de linha são o Anderson Dias, o André, o Cláudio, o Felipe Sabino, o Luiz Fernando, o Kleber, o Roberto Paixão e o Livingston. O técnico da equipe carioca é o Márcio Aurélio. Os cariocas foram vice-campeões do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o que lhe deu o direito de disputar a elite do futebol de cegos neste ano. A equipe carioca foi derrotada pela Acelgo na final do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Por isso, estão na Série A graças a ter chegado à final e foram vice-campeões então do Brasileiro da Série B. O Maestro do Paraná, o projeto Maestro da Bola, tem como goleiros o Abraão e o Giovani. Os atletas de linha dos paranaenses são o Cássio Reis, o Brian Bartolo, o Emerson, o Jefinho, Maurício Dumbo, Thiago Bahia, o Vitor Hugo e o Thiago Paraná. O técnico da equipe é o Josinaldo Souza, o Bamba. O Maestro vai em busca do seu primeiro título de Campeonato Brasileiro da Série A neste ano. Os paranaenses são os atuais vice-campeões da competição, já que foram derrotados pela APACE no ano passado. A APADEV da Paraíba, Associação Paraibana dos Deficientes Visuais, tem como goleiros o Douglas e o Jean Patrick. Os atletas de linha são o Erenildo, o Guegueu, John Gonzalez, o Gustavo, o Jonatas, José Humberto, o José Johnson e o Juan Quinteiro. O técnico da equipe é o Alix Pereira da Silva. Os paraibanos terminaram na 5ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. INV de São Paulo, o Instituto Nova Visão, tem como goleiros o Yuri e o Milton Pereira. Os atletas de linha dos paulistas são o Brian Pereira, o Dudu, o Ezequiel Fernandes, o G. Anderson, o Júlio César, o Haldrey, o Ronildo e o Sandro Laina. O técnico da equipe é o Luiz Roberto Júnior. O Instituto Nova Visão terminou na 8ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. A Acelgo de Goiás, a Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás, tem como goleiros o Tony e o Leonardo. Os atletas de linha são o Álvaro Augusto, o Eduardo, o Marcos Rogério, o Lucas, Marcos Vinícius, o Martim Oliveira e o Naruel Lopes, além do Rainan. O técnico da equipe goiana é o Fabrício Gomes. Vale destacar que a equipe goiana é atual campeã da Série B, derrotando justamente a equipe da Uresse, e por isso conquistou o seu acesso também para a elite do futebol de cegos aqui. Por isso vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. A HFUC do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos. Nem precisa falar da HFUC, né? Os goleiros são o Felipe Tolfo e o Matheus Benelli. Os atletas de linha da HFUC são o Angel Deldo, o André Trevisol, o Coque Padilha, o Gabriel Penedo, o Bill,
o Leonardo Oliveira, o Raimundo Nonato, o Rafael Martins e o Severino. A equipe conta com os desfalques aí do goleiro Luan e do Ricardinho, que se recuperam de lesão. O técnico da equipe é Rafael Astrada. Os gaúchos ficaram com a medalha de bronze na edição de 2022 do Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos. A AMC do Mato Grosso, Associação Mato Grossense dos Cegos, tem como goleiros o Gerson e o Thiago Lucena. Os atletas de linha da AMC são o Gaston Gaviglio, o Joed, o Joelson, o Mauro Germano, o Maxwell Valente, o Rony, o Teófilo Sanches e o Urineu. O técnico da equipe matogrossense é o Carlos Henrique de Almeida. A equipe é vice-campeã do seu regional, perdendo o título para a ADEF neste ano de 2023, e terminaram na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. O CFCP do Pará, Clube de Futebol para Cegos do Pará, tem como goleiros o Eduardo e o Rafael. Os atletas de linha da equipe paraense são o Carlos Rodrigues, Inácio Oviedo, o Jordan França, José Luiz Batista, Leonardo Baia, o Mário Reus, o Thiago e também o Everton. O técnico da equipe é o Diogo Araújo. Eles terminaram na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022. A ADEF do Distrito Federal, a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, tem como goleiros o Rafael Lucena e o Yuri. Os atletas de linha são o Mauri, o Daniel no caso aqui é o Amauri, o Daniel Iturria, o Jefferson, o Leandro Martins, Lenilson, o Manuel, o Marcelo Rodrigues e o Marcelo Paniza. Então, repetindo aqui os atletas de linha da ADEF, o Amauri, Daniel Iturria, Jefferson, Leandro Martins, Lenilson, Manuel, Marcelo Rodrigues e o Marcelo Paniza. O técnico é o Marcelo Ottolini. Os brasilienses são os atuais campeões do Regional Centro-Norte, título conquistado neste ano de 2023, e foram 10º colocados na edição da Série A de 2022. Esta, portanto, a lista dos atletas de todas as equipes participantes dos 12 integrantes do Campeonato Brasileiro da Série A de Futebol de Cegos de 2023, que inicia na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, e vai prosseguir até o próximo domingo, dia 17 de setembro. Com informações do Departamento de Gerência Técnica e de Eventos da CBDV, para a Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.